Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia a todos. Vamos para mais um pão diário ou pão do dia. Nessa data de hoje ou nesse dia de hoje, nós temos o tema Melhor é o final com Jesus. Ou seja, com Jesus, melhor é o final de todas as coisas. Para isso, eu quero fazer uso do texto de João, capítulo de número 2, que é um texto bem conhecido da igreja. Capítulo 2, verso de número 10, está escrito assim: E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Vou repetir. Verso 10. E disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Tema do dia de hoje, melhor é o final com Jesus. O contexto que nós lemos nessa manhã, ou pro pão do dia de hoje, fala sobre um casamento que Jesus vai até Caná da Galileia, e a Bíblia diz que falta o vinho, ou acaba o vinho daquela festa. E vocês sabem que para os judeus da época, o vinho não era só uma bebida, mas representava alegria, representava gozo, representava ali um momento de felicidade, tanto para os noivos que estavam participando, mas também para os convidados. Agora, imagina comigo acabar o vinho no meio de uma festa. Naquela época, era uma vergonha para os noivantes que estavam ali, né, ou para os noivos, era uma vergonha para as pessoas que estavam na organização daquele casamento. Mas a Bíblia diz que Maria, a mãe de Jesus, olhou para todo mundo e disse assim: olha, fiquem tranquilos e façam o que Jesus dizer para vocês. Está aí o lugar certo. Maria falando para o povo que Jesus, que tem todo o poder e toda a autoridade, e que ele que sabe o que faz. Não ao contrário, alguém dizer que Maria tem que ser adorada ou mais conhecida que Jesus. Não, é Maria, que era mãe de Jesus, olhando para ele dizendo: olha, ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele tem todo o poder e ele sim pode fazer milagre e ele sabe o que fazer. A Bíblia diz que Jesus olhou para aquele pessoal e disse assim: o que vocês têm aí? Porque Jesus gosta de usar o que a gente tem. Aí eles falaram: olha, nós temos um pouco de água aqui. Verso 7, disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. Primeiro segredo para viver o milagre do vinho novo que Jesus coloca na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa felicidade. Usar aquilo que a gente tem. Jesus perguntou para eles: olha, pega a água. Jesus não mandou eles fazer nada sobrenatural, falou para eles fazer as coisas naturais, mas fazendo as coisas naturais com a ordem de Jesus. Jesus disse: olha, pega a água que vocês têm e enche. Pega o serviço que vocês têm e garra. Pega a família que vocês têm e ame. Pega os amigos que vocês têm e valorize. Pega as coisas que eu dei para vocês e invista no reino, na obra, e viva de acordo com aquilo que eu tenho para vocês, porque é com isso que eu vou abençoar vocês. Eles pegaram aquela água, a Bíblia diz, e eles encheram de água as talhas que estavam vazias, que tinha acabado o vinho, então as talhas ficaram vazias. Eles encheram ela de água. Aí tiraram e levaram até o mestre-sala. E a Bíblia diz que quando chegou na mão do mestre-sala, que era o homem que era responsável não só por toda a organização, mas pelo vinho que estava sendo servido às pessoas que estavam naquela festa, naquele casamento, o mestre-sala provou a água, e olha o que a Bíblia diz, verso 9. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho. Opa, peraí. Jesus mandou encher de água? Foi, encheu de água. Mas quando eles foram provar, já era vinho. Porque tudo que tem um toque de Jesus, tudo que tem um dedo de Jesus, tudo que tem a mão de Jesus, se transforma em algo maravilhoso, se transforma em algo glorioso, se transforma em algo gostoso de se viver. E a Bíblia diz que quando o mestre-sala tocou, ele disse: opa, vocês colocaram água, mas aqui é vinho. E não sabendo de onde viera, se bem que os empregados sabiam de onde tinham tirado a água, eles sabiam que era coisa natural, que eles tinham usado água. Chamou o mestre-sala ao esposo
chamou o esposo e disse: rapaz, todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tem bebido bem, então o inferior. O que minha sala está falando para o esposo, para o homem de lá? Falou: olha, rapaz, toda pessoa quando vai fazer uma festa, um casamento aqui, principalmente os judeus da época, primeiro eles colocam o vinho bom e depois o pessoal bebeu, aí eles vão colocar o vinho inferior, o de menos valia, o de menos qualidade. Mas vocês, olha o que ele diz no verso 10, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Só que o mestre Sala não sabia que não era o noivo lá do casamento, era o noivo da igreja, Jesus, que tinha guardado o melhor para o final. E o pão do dia hoje é este para mim e para a sua vida. Jesus guardou o melhor para o final da sua vida. A Bíblia diz que melhor são o fim das coisas. Salomão disse no Alto da Sabedoria: melhor são o fim das coisas do que o início dela. Então Jesus está dizendo nessa manhã, no pão diário: prepara para viver os melhores dias da sua vida. Prepara para viver os dias de maior glória com Jesus nessa terra. Prepara para viver os melhores dias do seu casamento, da sua família, dos seus amigos, do seu ministério. Porque Jesus guardou o melhor vinho para o final. E ele manda lhe dizer: melhor são finais das coisas do que o início dela com Jesus. E detalhe para quem é crente, acredita na salvação e no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Você vai viver bem aqui, vai ter uma vida abençoada aqui. Eu profetizo isso sobre sua vida nessa manhã. Vai ter os melhores dias aqui com Jesus, independente de luta, perseguição, prova, calúnia, inveja, o que for. E depois ainda terá a vida eterna. E lá não haverá mais morte, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais dor, porque Jesus guardou o melhor vinho para o final. Esse é o pão do dia de hoje. Jesus guardou o melhor para o final. Ou o melhor é o final com Jesus. Deus abençoe você, sua casa, sua família, e se prepare, porque o melhor de Jesus está no final. Lute, corra até lá, porque o melhor de Jesus está te esperando. Deus te abençoe.